Chegamos no deserto e ficamos olhando para frente, naquela vastidão, naquela areia escaldante. Aos poucos conseguimos levantar, os pelos do nosso corpo começam a sumir, o nosso focinho começa a voltar ao normal, as nossas orelhas também. Estamos nos sentindo humanos novamente. E aos pouquinhos, nós vamos retornando ao nosso estado normal. Começamos a abrir nossos olhinhos, nos mexer, estamos aqui agora, novamente, no nosso plano físico, retornando, nos alongando, nos mexendo. Globos buscadores. Posso acender a luz? Todo mundo bem? Agora, eu gostaria que vocês, se pudessem, pintassem no braço o símbolo que visualizaram. Por isso da tintinha. Nós vamos materializar esse símbolo aí. Quem não tiver tinta... quem não tiver tinta, tem colegas para dividir aí. Cada um deve ter recebido um símbolo. Eu só fui 2 vezes. Vou dar tudo de novo. Boa. Mas conseguiu ver alguém lá? Menos o símbolo. Quem viu o símbolo aí? Vi as coisas aí. Como é bom fazer isso com médium. É muito show. Tranquilo. Não viu nada? Tranquilo. Não se preocupe. Cada símbolo é revelado dependendo da hora que tem que ser revelado. Tá? Não posso riscar porque eu não vi. Não tenho certeza. Não se preocupe. Alguns vão receber um símbolo. Tá? Isso que importa agora. Não se preocupe. Tá? Não recebeu. Eu fui e eu voltei de novo na caverna e vi outra coisa. Mais de um símbolo? Desenha os dois. Eu vou contar um segredinho no final depois pra vocês. Como é que eram os lobos de vocês, hein? Leão. Cinza. Pode? Tu viu um símbolo de leão mesmo? Não era isso aqui. Um leão? Assim? Seria só importante que tu desenhasse o símbolo aí, que eu quero que vocês fixem bem. Conseguiu desenhar, Paty? Conhece essas flechinhas? Vamos de novo, apaga a luz. Eu não consegui ver. Eu não vi isso aí. Eu não vi, desculpa. A gente vai repetir, tá? A gente vai repetir. Na próxima aula a gente repete esse exercício com outros símbolos, vão receber. E um pouco diferente, eu vou pedir para vocês sentar de 3 em 3, tá? Vocês vão saber exatamente como é que eram os lobos do lado de vocês. Tá? Porque hoje vocês foram um só. Eu só vi um burro. Burro? Eu botei no nome.
Todos já desenharam o símbolo aí? Já? Tá. Bom, o que nós fizemos? Vamos explicar isso também, né? Acho que nada das práticas aí tem que passar em branco, a gente tem que explicar. Só presta atenção de todos aqui um pouquinho. Tá, pessoal? Essa prática foi uma imersão, uma viagem mental que nós mandamos comandos para o nosso subconsciente. Tá? O nosso subconsciente que trabalha com símbolos. O segredo básico da magia. Tá? Fazer um ritual magístico é mandar símbolos através dos paramentos, através dos mantras, através dos campos, através das defumações, através dos símbolos, para o nosso subconsciente entrar em ação. O grande ator. E o que nós fizemos foi isso, foi uma jornada xamânica, tá? Um exercício xamânico. Quem nos recepcionou, cada um sabe aí o significado que tem de quem te recepcionou. Eu posso compartilhar a minha com vocês quando eu fiz isso. Eu recebi um cacique. O cacique veio me receber, o Pena Branca veio me receber. Muito lindo, me encantei com isso, muito bonito. Veio muito amigavelmente me receber. E dentro da caverna tinha o meu mentor. De uma forma diferente, mas ele estava lá, era ele. O símbolo que eu recebi foi aquele triângulo ali. Tanto que eu entendi por que eu sou filho de Ori, né? Cada um tem que entender que o símbolo é uma mensagem pessoal desses teus guias, mentores, para te ajudar em algum momento para alguma coisa. Tá? A minha interpretação pessoal foi essa. Aí eu entendi por que eu tinha que vir para cá. Por que essa aqui era a minha casa também. Por que aqui eu me sinto em casa. Aí eu entendi. Até então, aquele dia eu estava numa reunião xamânica, pra vocês terem uma ideia. Aí tu vai, tem aquele símbolo. Pior que quando é que veio o que era esse símbolo aqui. Até então, tu tá ainda no embalo da prática, ainda tá meio, né? Na hora que tu tá pintando ali. Eu fiz aqui, na tela mental veio aquilo ali. Você precisa responder mais. E quando eu enxerguei na tela mental, ele ficou dourado. Mais significância para mim ainda. Então, o meu lobo foi um lobo preto. Né? A significância do lobo também vocês vão entender mais para frente, tá? São 3 coisas que é importante fixar. 4 coisas. Nós fizemos uma viagem mental, foi isso, é um exercício magístico, isso é muito importante. Que todo dia, se a gente pudesse fazer algum tipo de exercício desse, seria muito importante. Nós vamos nos interiorizar e entrar em contato com o nosso mentores, porque é uma das formas de se comunicarem conosco, tá? Por isso que eu disse que esse curso é para vocês, para mim, para todos nós, para que a gente eleve o nosso padrão vibracional, entendeu? Se conhecer isso, entrar em contato também com essas energias que estão nos guiando. Então nós fazemos isso, é uma interiorização. O símbolo que a gente recebeu tem um significado pessoal para cada um, vocês vão descobrir. Uma recebeu um pentagrama, outra recebeu uma estrela, outra recebeu um S, outro recebeu um símbolo muito bonito teu também, né? Por isso que eu pedi para vocês pintarem, vocês materializaram esse símbolo agora. Tá? Vocês materializaram, fique gravadinho na mente de vocês isso aí, porque tem um significado que em algum momento vai ser explicado. Deixa eu ver. Parece muito símbolo de Ares aqui. Ele parece leão. Ele parece leão. Uma parte. Parece um trono tripolar. É um trono que é escuro, mas eu não posso dar interpretação, tá? Eu não posso dar interpretação porque é de vocês, isso aí foi um recado do mentor de vocês para vocês, tá? Quem viu os mentores, quem viu os guias lá, quem viu? Eu não só vi a voz. A voz? Alguém chamando para trás. É? Ó, prometo para vocês, nós vamos repetir essa prática na próxima semana. E que daí eu vou fazer de 3 em 3, tá? Vamos repetir a prática. Por que não viu nada? Não se preocupe. A primeira viagem, o segundo é o símbolo, o terceiro é o É o teu mentor. Vai lá parar com isso aí. Ela fugiu aqui na lança. Tá bom então. Tem que trazer. Zé, Eu lembro, tá? Eu não tô. Escuta daqui.
Quem não recebeu o símbolo, só para mim entender. Tá. Tá, beleza. Quem conseguiu ver a pessoa? Só se aqui. Eu me perdi no caminho escuro, daí ele. Eu só vi quando eu vi o cartão que estava na caverna. É que eu tenho medo de escuro. Por isso que era para correr. Tá? Nós estamos entrando em níveis. Sim, beleza? Eu vi que ele estava meio que até tremendo. Eu só... Tanto que assim, quando estava no deserto eu já estava correndo, feito um louco, era horrível, que não é feio, né? Não é legal ser louco. Licantropia não. Eu estudava licantropia lá no 3º ano, não dava pra estudar agora. Mas a gente se transformando em lobo aqui. É mais com uma lua dessa, né? É perigoso. Hoje tá bom usando uma O amor então nem se fala. Nós vamos repetir esse exercício na próxima aula, tá? Mas o objetivo é esse, é uma viagem mental que nós vamos entrar em contato com algum guia, algum mentor, e que vai nos passar um símbolo que nós vamos ter que descobrir o significado. Tá? Em algum momento da nossa vida ele vai se... Vai se revelar. O meu foi assim, se revelou porque eu tinha que se revelar, porque eu nem estava pensando nisso. Eu não entendi quando eu desenhei um triângulo. Deu bem. Meu bem. Aí, as pessoas que estavam comigo não estavam lá, elas não entenderam o símbolo. Mas Sagitário. Aí eu entrei na caverna e quando eu entrei tinha uma luz assim, clarão, nas pedras e um arco flecha assim desenhado. Por incrível que pareça, nessa Por isso das tintinhas, tá? A ideia é que a tinta seja na cor do símbolo que tu viu. Quando eu Não, é, fui na porta deu, da caverna, tinha isso aqui, era tipo um aviso. E depois eu entrei e tinha uma luz muito forte formada assim. Essa é uma, tá? Eu tenho mais umas 8 ou 9 para nós passar de exercício de imersão mental, assim, é muito legal. Tem um que nós vamos ter que ter cuidado aí, que tem que saber voltar depois. Quando eu vi que ele estava ali no estado, eu fiquei preocupado. Eu disse, não, tem que puxar o cara. Eu fui fazer o eu decorei o caminho. Vamos continuar aqui, pessoal. Espero que tenha sido válida, mas nós vamos avançar nessas práticas depois, tá? O material que nós iremos utilizar no curso, então. Nós vamos usar 2 cadernos, tá? Que esse é um deles. O outro vai ser usado para a montagem do nosso diário mágico. Nós estamos começando uma caminhada magística, assim, por que não? Né? De autoconhecimento, de busca. Né? E o que nós vamos anotar nesse nosso diário mágico? Só porque eu vou ler um pouquinho da importância do diário mágico, para vocês entenderem, tá? O diário mágico é de suma importância em nossa caminhada, pois nele deveremos colocar com toda a sinceridade do mundo o andamento de nossas práticas, para que possamos nós acompanharmos nossa jornada de lobo buscador, por isso do lobo hoje, para que possamos nós mesmos acompanhar a nossa evolução da nossa caminhada mágica. Inicialmente, tentem realizar todas as suas práticas nos mesmos horários, pois isso ajuda muito a criar um hábito. Tá? Eu sei que nesse cotidiano difícil que nós temos aí de trabalhar, estudar, os compromissos religiosos, é difícil conseguir estabelecer uma prática diária em horas específicas. Tá? Mas tentem, preferencialmente uma hora que vocês consigam ficar mais sossegados, ali, mais em silêncio, que as pessoas vão respeitar isso. Tá? Achei assim, eu vivi situações inúmeras na minha vida que às vezes as pessoas não aceitavam nem isso, achavam que isso é coisa de louco, os caras meditando, lá. Peçam respeito com toda sinceridade. Olha, cara, é a minha prática, não estou prejudicando ninguém, eu só quero me espiritualizar, estou na minha caminhada. E respeita essa meia hora, 40 minutos que eu vou ficar aqui. Só isso. Se isso não trouxer benefícios no meu convívio contigo, tu pode me jogar na cara quantas vezes tu quiser.
eu tenho certeza que tu vai ver que eu vou mudar. Eu posso mudar. Se isso não convencer a pessoa que convive com vocês e não entender isso, pessoal, eu te duvido muito. Tá? Porque isso é um preceito meu, do Leandro, da minha alquimia mental que eu comecei na minha vida. A verdade, ela é uma... Os filhos de alguns sabem o que é, né? É uma espada. Contra ela não existe escudo. A tua verdade sendo falada com sinceridade para uma pessoa, pelo menos tu vai balançar ela, por mais dura que ela seja. Então, peçam respeito com a sua religiosidade, com a sua busca, com a sua caminhada. Tá? E o diário é muito importante, porque vocês vão ver que vocês vão conseguir mensurar a evolução de vocês. Tá? Vocês vão ver isso aí no... Né? O horário pode ser 6 de Pode. Na astrologia a gente vai ver que existem horários mais propícios para determinadas coisas, tá? Por exemplo, eu não vou fazer um exorcismo depois das 23 horas. Não. Esse horário aí é muito complicado. 3 horas da manhã em diante é um horário perfeito para qualquer prática espiritual, mas é difícil, né? Vocês sabem que o horário das 3 em diante é um horário da zona neutra, né? Sabem isso aí? Sabe? Eu não sei tanto da Umbanda, tá? Mas eu sei que magicamente falando é um horário neutro, onde o plano astral e o plano físico ficam mais próximos. Tá? Então, para magias é assim o melhor horário. Né? Não sei dentro da Umbanda, vou falar da magia. Horário movimento. Seria um horário favorável à magia? Também. Também? Dependendo da magia que você quer fazer, você faz um determinado tipo de orixá. No horário de cada orixá, né? Sim, os horários dos orixás, né? Entendi. Para trabalhar com uma magia de movimento, emprego, perseverança, luta, uma coisa que tem que botar a pessoa para frente, sabe? Botar movimento na vida dela, uma coisa que faz no horário Que é às 3 horas da manhã? das 3 às 6. Tá. Perfeito, olha, mais uma informação. Os caminhos que eu busquei, eu entendi que esse horário era um horário onde o plano astral e o físico estão mais próximos. Tá? Por isso que é o horário das assombrações. Pesquisem para vocês verem onde aparecem as assombrações, qual é a incidência maior de horário. Das 3 às 6. Vocês têm medo de espíritos, espiritualistas? Pessoal, foco no que eu vou dizer para vocês. Com toda humildade no coração, isso não é prepotência nem se achar melhor que ninguém. Mas dentro desse plano, nós somos os reis, nós somos os deuses. Então nós temos que respeitar o espiritual, a luz acima, a luz abaixo, com certeza. Mas aqui é o caminho nosso. Não pode se curvar para um espírito trevoso que vai vir te assombrar. Me desculpe. O mago, nas nossas ordens magísticas, e hoje eu já mudei muito o meu conceito, porque eu acho que o amor, o diálogo, a conversa é o melhor caminho. Mas a primeira coisa que um espírito faz com ele é levanta a espada, meu. Aqui quem manda sou eu. A vontade de um mago tem que ser mais forte que a vontade de um espírito trevoso. Sei que não é fácil isso. Eu vou contar um relato para vocês que aconteceu comigo há 15 dias atrás. A gente fez um exorcismo de um demônio, lá no grupo magístico que a gente participou. Foi um negócio tenso, pessoal, um negócio tenso. Houve ataques físicos. Tá? Nós estamos queimando o selo do demônio. Vocês vão entender lá depois como é que faz, por que isso acontece. Né? Selos são portais de comunicação. Quando tu tem um contrato com o demônio, e esse cara tinha, com a benção do Pai Joaquim, estou falando isso, né? Esse cara tinha um contrato, nós queimamos o contrato, queimamos o selo do demônio e ele voltou para casa. Mas foi um negócio terrível de fazer. Energeticamente falando, foi muito difícil e houve ataque físico, tá? O mago que estava conduzindo o exorcismo, na hora que ele estava com o Atami, que é uma arma mágica, nós vamos aprender de armas mágicas também, tá? Que ele estava conjurando 3 punhadas, assim, ó, tirou um pedaço do braço do cara. E o Atami dele voou longe. Aí foi lá e pegou a espada. Ah, não, agora não. Parou a brincadeira. Eu estava num trabalho de auxiliar, porque um girava no sentido horário, o outro girava no sentido anti-horário, dentro de um círculo mágico, e o cara fazendo exorcismo, falando as palavras de poder, né, que tem inúmeras, não dá para ler algumas, aí não dá para falar muita coisa ainda. Né? E aí o espírito voltou para a casa dele. Foi desfeito o contrato, mas houve. Só que isso é uma coisa que a gente nunca faria às 3 horas da manhã, com certeza. Porque aí o risco de dar errado seria muito maior.
Sim, tá mais fortalecido. Então, Eu já preferia fazer no horário de Exu, porque eu tenho televisor. sim. Você teria me sentiria mais fortalecido. Porque lá... Eu vou contar um negócio pra vocês, um O segredo. horário deles, né? Daí, porque todo o trabalho que nós fizemos dentro das magias de Exu é depois da meia-noite. Das 9 em diante, que às 9 eles ficam comunistas também para a terra. Depois da meia-noite, o horário deles, a agenda deles, eles comandam também a terra, com mais propriedade, lógico, né? E é onde os trabalhos podem ser alcançados com mais êxito. Por isso que dentro da Umbanda, na magia da Umbanda, tem os horários, né? Os orixás. Os orixás. Cada 40 minutos é para uma missa. Eu vou te contar um segredo. Eu tava no círculo horário, tá? Tinha um outro no círculo de horário. E eu cantando mantas aqui da casa, dá pra acreditar? Eu tava ali, nas músicas aqui da casa. Não parava de vir na minha cabeça. Eu tinha que falar outras coisas, não era pra falar isso. Aí eles disseram lá que tinham protegido lá. O espírito, né, falou com o médium que tava, tem alguém que tá protegido aí, não sei o quê. Reclamou, né? O que você tá fazendo aí, né? E eu tava aqui no sentido horário cantando as músicas da casa. Não parava de vir, sabe? Não parava, sabe? Vamos cantar então, deixa sair, né? A gente vê como a nossa Umbanda tem força, né, pessoal? Tem muita força. Só para terminar o assunto do diário, então. Então, dica número 1, vamos tentar manter um horário. Por quê? Porque nós criamos um compromisso com o espiritual. Tá? A partir do momento que eu assumo esse compromisso, que eu quero evoluir moralmente, consciencialmente, quero me autoconhecer, quero me aprimorar e quero ser dono da minha vida, dono da minha vontade, e eu assumo um compromisso, o espiritual começa a te olhar de uma outra forma. Tá? Vê se esse cara aí está a fim de ir para frente mesmo. Né? Então, nas ancoragens, que é o que nós vamos pedir, né? Quando a gente fez ali a consagração, a gente fez uma ancoragem, por que não? Peço a presença do meu anjo da guarda, do meu orixá, do meu guia, sempre no mesmo horário. Vocês vão criar um padrão, vão criar já um compromisso. Tá? Imagina, o lado espiritual não está na tua brincadeira, pessoal. Começa por aí, né? Todo mundo lá tem compromisso. Né? Tu não vai simplesmente dizer, hoje eu vou falar com o meu guia. Hoje, às 4 horas da tarde. Não vou dizer que ele não vai te atender, mas, poxa, ele não está à tua disposição. Não é um 0800 qualquer hora, vem assim, né? Vem, estou aqui, preciso agora. Claro, da sinceridade, do coração, tudo tem fatores. É muito complexo isso para a gente dizer com 100% de certeza que não vai funcionar às 4 horas da tarde. Não é assim também. Mas vamos tentar criar um compromisso nosso conosco mesmo. Então, sempre no mesmo horário, uma rotina. Tá? Porque energias vão ser ancoradas ali. Sempre tentem consagrar uma velhinha antes, começar ali com aquela parte da consagração que a gente falou, botando uma intenção ou não é necessário escrever toda vez na vela, não. Mas dedique essa vela a teu guia, a teu mentor. Né? Estabeleça esse vínculo de amizade. Na próxima semana eu vou trazer uma magia de aproximação com o anjo da guarda. Tá? É uma magia umbandista, inclusive. Né? Você dá 7 voltas e mel. Nós vamos fazer igual. Vou passar para vocês como exercício. É importante. Coloquei aqui a questão do altar, tá? Vocês, a maioria já tem um altar em casa. Quem não tiver, cara, uma caixinha, alguma coisa para te botar ali a tua velhinha, aquilo que é sagrado. Lembre-se da importância do altar, né? É o teu espaço divino, é o teu espaço sagrado. Então, E pode ser dentro de casa? pode e deve. Sala? Preferencialmente se der voltado para o leste, se não der. Eu passei a orientação magística da posição do leste por causa das energias telúricas. Eu vi nesse dia na televisão que a gente nunca usa um congalo dentro de casa. Um galo? Congalo. Um congá? Não sei. E também não em apartamento, em cima, não pode, os pais não podem ficar no ar. Tem alguma coisa eu com isso? ouvi. Nada a ver? Nada a ver, eu tô Foi o pai de santo que falou na É que tu pode ficar de frente. Sim. Mas ela está por casa também. Hã? Eu também achei. É uma coisa assim que as pessoas agora estavam falando. Mas você legal dentro de casa, assim, não parece. Eu também não sei Minha isso mãe aí. fala muito isso. Acende no tanque. Diz que a, Eu acendo comigo. diz que a vela é luz e quem está na escuridão vem ao encontro daquela luz. Então, e quando a gente está em casa, mandando um para longe,
quando a gente está excomungando o dia porque está chovendo, ou quando a gente está maltratando um animal, ou quando a gente está dizendo um monte de porcaria dentro de casa, nós estamos invocando quem? O verbo cria. Então, uma vela com uma intenção boa, o que vai trazer, gente? Coisas boas. Vai estar evocando quem? Seu guia espiritual. Então, tem que pensar na lógica, quando a gente fala que a gente tem que observar a lei natural, isso que eu estou falando é uma lei natural. Jamais que vai estar no propósito do bem e aquele bem canalizar mal. Isso não é natural. Isso não é natural. Então, nós estamos dentro de uma lei natural. Vamos acender uma vela, intenção ao nosso guia, intenção ao nosso propósito de melhoramento espiritual, né, com autoconhecimento. E por que vai ter espírito ruim? Se a gente não lembra que quando a gente está em casa, brigando com o marido, brigando com a esposa, amaldiçoando muitas vezes um alimento ou uma veste, porque esse casaco velho, né, porque a gente amaldiçoa ou abençoa, como nós vimos agora. Então a gente tem que pensar que o nosso cotidiano é mais inflado de coisas ruins do que de coisas boas. Então nós estamos na era do mentalismo e nós temos que começar a pensar. Perfeito. Não? Perfeito. Qualquer prática espiritual, que é o objetivo do que eu vou passar algumas para vocês hoje, aqui vai ter uma ainda pelo menos para passar. Tentem fazer, além dessa historinha da vela que eu falei para vocês, voltado para o altar, tentem relaxar, façam as respirações essas, tá? Para você baixar a frequência e elevar a frequência mental, é importante. Sair um pouco do cotidiano. Na hora que estiver na frente do altar de vocês, entraram no lugar sagrado, entraram no templo de vocês, no congá de vocês. Então, se desligar lá, pedir então para as pessoas de fora, né, respeitarem isso aí. E o que se anota no caderno? Como é que se anota, tá? Vou passar aqui para vocês. Pelo menos nesse momento. Antes de nós passarmos informações de astrologia, tá? Depois a gente vai complementar essas anotações. Mas anotem assim, ó, coloquem o dia. Por exemplo, se nós fosse fazer um ritual hoje aqui, tá? Aí vocês vão colocar qual a prática que vocês vão realizar. Qual a prática que tu vai realizar, tá? Nós vamos passar algumas aí, mas hoje vai ter uma, tá? Para a semana, que eu vou pedir depois para vocês lerem ou falarem e comentarem comigo na próxima aula. Então vai ter qual a prática que eu vou realizar, a hora de início, a hora de fim e as sensações. Sensações. O básico de um diário mágico é isso, básico. O mais completo nós vamos ensinar depois, que é com informações astrológicas. Se quiserem anotar a lua, é importante. Começarem a montar um mapa lunar de vocês, entender como a lua nos influencia. Como influencia. Então anotem a lua. Por exemplo, hoje eu já tenho condições de dizer para vocês quais são as luas que dão acidentes. E a coisa se repete, é um ciclo, cara, é um ciclo. Em determinada lua, em determinado dia da semana, pimba. A 116 tem 2, 3 anos. Sempre que eu vou para São Leopoldo, todos os dias. Né? Todos os dias. Eu sei que nessa época do mês eu até saio mais cedo. Porque eu sei que vai dar roupa. E dá. Já fazem alguns meses que eu venho fazendo esses experimentos. Ser ocultista é isso, pessoal. Ser ocultista é isso. É experimentar. Tá? É experimentar. Tu começa a ver, pô, o negócio se repete, existe um ciclo. Né? Então a lua, é importante, anotem a lua, tá? Coloca aqui. Qual é a lua dos acidentes? Sempre minguante acontece. Segunda-feira, então, batata. Segunda-feira em lua minguante. Eu sinto no corpo. De lua minguante. Lua cheia. Eu fico baixo. Lua cheia. Lua cheia, se cuidem do emocional de vocês. Cuidem. Tudo aflora. Tudo aflora. Os nervos da flor da pele. Cuidem.
Cuidem, lua cheia. Lua cheia. É a lua das emoções, da flor das emoções. Cuidem. Tanto é que o mito do amor, da lua cheia, das paixões, tem esses fundamentos magísticos aí por fora, tá por trás. Quer fazer um feitiço que não tem falha, lua cheia numa sexta-feira, leia o mapa astral de uma pessoa que você quer conquistar em latim. Sabe que um mago safado, a primeira coisa que ele faz é ver um Vênus do mago, o pretendente dele. Porque o Vênus é a esfera do amor e do relacionamento, né? O Vênus de uma mulher diz muito sobre ela, diz como conquistá-la. Vice-versa. Sim, no homem também, tá? No homem também. Porque eu não tenho interesse em conquistar homens, nada contra quem Não, tem. mas eu estou falando para ela. Então, nada contra. Ah, quando eu chegar em astrologia, vocês vão pirar, vocês vão começar a ver as pessoas assim, vocês conhecem, vocês vão fazer um mapinha das pessoas que vocês conhecem também. Ah, por que a parte é assim? Ali, ó. Ali. Por que, né? Ali, tá explicado. Tá explicado. Então era isso. Pode ter essas sensações, tá, pessoal? Dessa prática, pelo menos a primeira, talvez nem tanto, tá? Mas anotem o que for sentir. Mas podem ter insights, podem ter visualizações, vocês podem enxergar, dependendo daqui. Isso aqui eu já expliquei para pessoas que não são médiums, né? Então é diferente. Né? Vocês têm as coisas mais potencializadas. Então vocês podem sentir, podem enxergar, podem ver, podem escutar. Né? Tudo isso é importante. Tá? Deixa eu só ver se já está na hora de eu passar aqui essa última prática para vocês. Vai desencontrar. Pô. E quando uma pessoa morre, chama a gente de importante. Talvez ela está precisando da tua ajuda, né? Um encaminhamento, uma coisa assim. Tá, eu vou adiantar aqui. Vou passar essa prática aqui, vocês vão fazer isso e anotar durante a semana os resultados, tá, pessoal? Preste bem atenção. Fique numa posição confortável. Tá? Agora. Depois tem o que era o material da aula mesmo, a gente não finalizar. A primeira aula vai ser um pouquinho mais puxada hoje, tá? Mas já está acabando. Nós vamos começar a sentir nossas energias, meus queridos médiuns, bandistas. A gente está muito acostumado a sentir as energias das entidades, né? Mas é a nossa energia, a gente sente? Hein? Sente? Que bom. Quem não sente ainda começa a sentir. Tá? A gente vai se posicionar numa posição confortável, pode ser sentado, pode ser de pé, e vai começar a sentir nossas energias. O mais tapadinho, e eu posso falar por experiência própria, né? Começa a fazer isso aqui, depois de algum tempinho tu já começa a sentir. Tá? Nós vamos fazer como se estivesse macerando alguma coisa. Tá? Comece a fazer, fecha os olhinhos, imaginem e visualizem, que é um grande segredo da magia, visualizem uma luz azul ali. Tá? Comece a sentir. A cada inspiração, vocês estão colocando prana, luz azul, branca que seja, para dentro de vocês. E na inspiração, ela sopra ali para dentro aquela luz azul. Se concentre. Começa a sentir uma energia, uma repulsão das mãozinhas não conseguirem se encostar. Sinta essa energia. Essa energia não é de ninguém mais, é de vocês. Estou vendo umas mãozinhas ficar até vermelhas aí. Estão sentindo alguma coisa? Essa é a primeira percepção de energética de quem não é médium, não tem mediunidade nenhuma. Alguém não sentiu nada? Pode falar, não tem problema. Não sentiu nada? Tá. O segredo para isso é acalmar a mente, tá? Tá? É isso. Eu também não senti nas primeiras vezes. Tá?
Alguém? Formigamento. Pesada. Há uma pesada expansão da mão, porque vocês estão começando a sentir as camadas energéticas, vocês têm os corpos energéticos. Pode dobrando. Pode. Calor, frio, tá? Não vou adiantar agora, tá? Na outra semana vai ter uma continuidade disso. Nós vamos começar a controlar essa energia. Tá? Vamos começar a controlar. Mas façam. Isso é a tua energia, meu querido. Lindo, é a tua energia. Essa é a tua energia. Tá? Acho que isso ajuda vocês a trabalhar na questão da mediunidade, a percepção. Daqui a pouco tu vai sentir, eu passo aqui, não é a minha energia, isso aqui é a energia do meu orixá. Já sabe diferenciar. Tá? Isso é um trabalho intuitivo, a gente vai sentir, a gente vai se aprimorar. Façam esse exercício algumas vezes durante o dia. Vou no banheiro, vou descansar um pouquinho depois do almoço. Algumas pessoas podem ver essa coisa até de louco, não se preocupem. Tá? Eu já fui chamado de louco, inclusive. Né? O que esse louco está fazendo aí? Isso é um trabalho de vocês com vocês mesmos. Tá? Então, Eu já sou chamado mesmo. eu já. Já tem o voto. Tem importância, né? Anotem todas as sensações, tudo que sentiram nisso, tá? Nessa primeira prática. Esse é o exercício da semana que eu vou pedir para vocês. Podem visualizar cores, ali, ó, alguém já enxergou alguma coisa. Então, e respeitem isso, porque essa é uma descoberta, pessoal. Uma descoberta de vocês mesmos. Estão descobrindo que vocês não são só isso aqui, só essa carninha, né? E a minha um pouco maior até, mas não é só isso, né? Tem algo mais, tem energia, nós somos formados de energia, nós somos energia. A matéria densa aqui é uma forma de energia condensada. E essa aqui é a nossa que nós sentimos agora. No passe que a gente sente um pouco do calor, da energia, da vibração. Quando a gente está dando, transmitindo paz para cá, assim, esses desenhos não medializados, né? Incorporado, então, esse calor, essa sensação é bem nítida. Tá? Essa aqui é para botar no outro caderno. Isso, no outro caderno. Tá? Eu vou só explicar o que era o material da aula mesmo hoje, tá? Que é rapidinho aqui para falar, e vou fazer um ritual no final, que é o primeiro ritual de qualquer ordem esotérica, tá? Depois a gente faz a encerração, a oração de encerramento. Então tá, é o que nós começamos a criar aqui hoje. Não que já não existisse no astral isso aqui formado, com certeza, uma egrégora. O que é uma egrégora? Vocês sabem o que é isso? Quem sabe? Na casa? A casa? Uma egrégora. Egrégora. Egrégora, resumidamente, é o coletivo de pensamentos. Tá? Isso que é uma egrégora. Quem já foi numa escola de samba, num desfile? Quem já foi num jogo de futebol? Numa gira, então nem se fala. Né? Onde existe mais de um pensamento, mais de uma pessoa afinadas em um pensamento comum, a gente cria uma egrégora, uma energia potencializadora, criadora, transformadora. Tá? Não foi uma nenhuma, eu participava muito de jogo de futebol direto, hoje futebol não é o meu foco, mas sinceramente, lá no meio do time, o time perdendo 2-1, tu começa aquela galera gritar, aquela energia, aquele negócio, parece que tu tá indo saindo do corpo quase, né? Te mexendo, e quando tu vê, teu time começa a ir pra cima, 2-2, 3-2 ganhou o jogo. Não, para. Esse não. Vamos estragar o curso, por favor. Não, tá bom. Fala sério. Mas é uma energia, tá? Vamos respeitar. Né? É uma energia. Então, é isso. É uma egrégora unida com um objetivo comum. Quando o ser humano começar a entender que ele é Deus, no sentido de Deus, da divindade estar dentro dele, ser filho do Criador, e ser autor também aqui das coisas, e por isso ter uma responsabilidade tremenda, né? Ele começar a entender isso aí do poder da criação que existe dentro dele, ele vai entender que mais pessoas unidas em um objetivo comum faz toda uma diferença. Olha o que foi essa revolta popular agora, né? Que a gente teve. Passou da minha cabeça. A união, a multidão com o mesmo propósito, junto, cria uma energia que expande e espalha por todo mundo. É uma egrégora, tá? Até vou falar uma frase do nosso grande cabeludo, nosso mestre, né?
Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, Mateus 18, 20. Então, o cara sabia, né? Sabia muito. Sabia tudo, né? Por isso que é o grande mestre. Mas ele estava explicando para nós aqui o que era egrégora. Se una, não precisa de um templo, não precisa de uma igreja, não precisa disso, na verdade. Tá? Não precisa de tudo isso. Precisa de a gente estar dentro daqui e entender que a divindade está aqui, que Cristo está aqui, que tudo está dentro de nós. Tá? Claro, é importante uma casa, é importante estar aqui, claro, não estou desmerecendo, não é muito importante na caminhada de todos. Tá? Mas os próprios guias não dizem isso. A verdade está aqui dentro. Então, mas uma egrégora, ela fortalece, por isso que a gente está aqui dentro. Por isso que a gente está criando agora uma egrégora de estudo. Criando não, né? Agregando, porque já tem uma egrégora de estudo muito forte aqui. A gente está agregando, né? Fortalecendo essa egrégora. Tá? As ordens esotéricas são egrégoras, as religiões são egrégoras, os times de futebol são egrégoras, os estados de futebol são egrégoras, escola de samba, eu coloquei tudo aqui que são egrégoras. Pensamentos, meus irmãos, são entidades vivas no plano mental. Lembre-se disso, pensamento é um ser vivo sim, no plano que ele existe sim. Isso é realidade em ordens esotéricas magísticas, isso aí é... Tanto é que a magia, o artifício daquelas 3 qualidades que eu falei para vocês, é trazer do plano mental para o físico alguma coisa. Existe uma forma de fazer isso aí. Os rituais é uma das formas. Mas o Pai já disse que a gente vai explicar isso mais para frente. O que mais? Olha só como a ciência já conseguiu mapear isso, tá? Isso aqui é importante falar para vocês. As teorias de memes ou memeplex. Alguém já ouviu falar de memes na internet? Memes? Sabe o que é memes? É uma aula de internet para você rapidinho. Memes são ideias virais que se espalham na internet. Tá? Memes. Então, os memes foram estudados, né? Memes ou memeplex, como a gente chama, por um cientista chamado Richard Dawkins, em seu livro O Gene Egoísta. Tá? Podem anotar esse nome de livro, que é um livro muito bom para ler. Refletem toda a explicação científica materialista para o conceito que os espiritualistas conhecem como egrégoras. Então, a ciência mapeando o que é uma egrégora. Existe uma... Alguém usa o Twitter aqui? Já usou o Twitter? Usa? Não sabe o que é? Tá? O Twitter é uma rede social que tu tem um número X de caracteres para divulgar o que tu quer divulgar. Um pensamento, uma ideia, uma propaganda de alguma coisa que tu acha legal lá. Né? Existe um mapeamento científico que o Twitter, quando chegar na 7ª pessoa da tua rede de contatos, se ele for um viral com potencialidade de virar um e-mail, explodir, né? Quando chegar no 7º nível, aliás, no sétimo contato, o 7º nível da tua rede de contatos, por exemplo, o contato do teu contato, do teu contato, do teu contato, do teu contato. Quando chegar no 7º nível, ele explode. Aí ele vira um viral. Por isso que muitas ideias não chegam lá, né? A maioria não chega lá, mas as que chegam viram viral, daí explode. Aí esses vídeos mais vistos no YouTube, essas campanhas mais populares da internet, existe já um mapeamento científico de como funcionam as egrégoras. Então é isso aqui que a gente está explicando. Não é uma coisa que a ciência não conhece, ela sabe. Sabe muito bem até, por sinal. Eu vou dar uma resumida aqui, senão vão sair 10 horas da noite. Bom, vamos fazer só uma prática aqui. Eu vou fazer o ritual, que é o básico do básico do básico. Isso só vou observar, tá? E os médiums que têm clarividência aí, que conseguem enxergar, eu vou pedir que tentem visualizar a cor do pentagrama que eu vou desenhar, tá? Só para vocês tentarem entender o porquê. Esse exercício magístico chama-se ritual menor do pentagrama. Vocês não precisam se preocupar em aprender ele agora, tá? Foi me dito bem claro que não era para se preocupar agora. Eu só quero mostrar para vocês como é o básico do básico em qualquer ordem esotérica, tá? Qualquer ordem esotérica vai explicar esse exercício, porque ele é um exercício de banimento e proteção do mágico. Vocês se lembram na última aula que eu passei o círculo da cruz para vocês? Começa ali, tá? O círculo é a base. Mas vocês vão entender. Eu vou voltar para o leste aqui agora. Não se apavorem com a minha voz aqui. Não sei se é melhor até apagar a luz para tentar ajudar na visualização. Tá? Eu vou ter a bússola aqui hoje, deixa eu falar. Deixa eu apagar a luz. Se conseguirem ver a cor dos pentagramas, melhor, tá?
Vegedulah Leolam. Amen. Adonai. Ereim. Aguilar. Diante de mim, Rafael. Atrás de mim, Gabriel. À minha direita, Micael. À minha esquerda, Alriel. Ao meu redor flamejam os pentagramas. Atrás de mim brilha a estrela de 6 raios. Ata Malkut Vegeburah Vegedulah Leolam. Amém. Dá um calor às vezes. Esse é um ritual chamado ritual menor de pentagrama, é um banimento dos 4 quadrantes para deixar o teu espaço mágico limpo, energeticamente. A prática diária desse exercício cria uma barreira que no teu lugar sagrado ninguém entra. Pode ser que tu deixe entrar. Tá? Isso se aprende sim, é o básico do básico das ordens esotéricas. É o primeiro ritual. Que cor que conseguiu enxergar os pentagramas? Não conseguiu enxergar. É? Aquele de lá, eu vi só assim como se fosse uma fumaça. Fumaçado. E esse daqui assim, branco. Tá. Deixa eu me lembrar das cores. Lá, a cor de fogo, branco, azul e verde. Acertou, pai? Danado. Danada. Viu? Esse é o básico, só para entender. Depois tem muitos outros, né? Mas esse aqui porque o mago ele tem que criar o espaço dele limpo energeticamente, tá? Tu tá mandando aqui pro teu subconsciente mensagens, né? Aqui quem manda sou eu, aqui não entra nada. Eu vou contar só rapidinho antes de finalizar, que eu acho que isso é legal. Eu tenho um grande amigo que ele é um projetor tremendo. O cara é um projetor astral assim, ó, e mental, tá? Ele vai em qualquer lugar que ele quiser, você não tem ideia do tamanho da mediunidade dele. E ele fez um experimento com outro colega, que o colega fez o ritual de banimento, que foi isso que vocês acabaram de ver. E ele tentou entrar no círculo do cara. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Porque ele disse que as estrelas e mais os 4 pilares dos anjos formam um vento muito forte, um vórtice de ar que não deixa o cara entrar. Ele tentou e disse que não, cara, desistiu. Voltou pro corpo dele, chamou o cara depois no Face lá pra contar. Ó, cara, não deu. Agora faz sem o ritual, eu vou ir te visitar. Vai lá e entrou. Pra vocês verem que palavras de poder, mantras, têm poder. Tá? Por isso as nossas chamadas assim, são tão poderosas. Tá? Tem todo um fundamento. Isso aqui não se preocupe que vocês não precisam fazer nada disso agora, não é isso. A oração sincera e honesta tem tanto poder quanto isso, podem ter certeza disso. Tá? Pedindo ali naquela, o agô, né? Pedindo aquela proteção ali na hora que tu for fazer a tua oração, de coração, meus guias, me proteja, eu vou fazer minha prática espiritual, me guie, me intuo, me dê força. Isso é tão forte quanto isso que eu fiz aí. Tão forte, pode ter certeza. Vamos fazer a nossa oração de ensinamento, a nossa aula que rolou hoje.
Agradecemos a presença de nossos guias e mentores, que nos proporcionaram esse momento de aprendizagem, de troca de experiências e conhecimentos. Que nos próximos dias essas informações possam ser interiorizadas na essência de nosso ser, na essência do amor divino que existe dentro de nós. Obrigado, obrigado, obrigado pela luz da inspiração que anima a nossa jornada. Declaro encerrada a nossa primeira aula. Que assim seja, que assim será. Obrigado, irmãos, pela presença. Espero que tenham gostado. Antes, como é que nós vamos fazer? Todos os domingos ou a cada 15 dias? Como é que fica melhor para vocês? Queria fazer uma enquete. Todos os domingos? Não dá, por mim. Vamos lá. O povo quer saber. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Não tá filmando. Pra não atrapalhar ninguém. Nunca não. Queimou. Passei na frente da câmera e queimou. Tá louco. Ah, vai ficar até quando? Vai ir. Não, tem sim, eu venho sim. Eu tenho mais. Não, essa aqui vai ser durante a semana. Não, vem. Elas não podem. Tá, ó, só um pouquinho então. Vamos pular esse domingo só porque tem gente que não pode vir, tá? Vamos fazer isso aí. Tá? Pode ser? Vamos pular esse domingo.